Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre essa notícia do Poder 360 aqui, que diz que o tal do PL da dosimetria que o pessoal está fazendo, né, o PL da anistia que virou PL da dosimetria, no final das contas iria prever uma pena de 1 ano e 7 meses para o Bolsonaro em prisão domiciliar. E esse é o projeto que estaria já aprovado por todo mundo, que o Lula já falou que vai aceitar, que o STF já falou que vai aceitar, esse seria o projeto. Aí que eu falo para vocês, se for esse daqui mesmo o projeto, eu acho razoável. Mas a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. O que está dizendo o título aqui, ó, é 1 ano e 7 meses preso em casa. Isso é diferente de 1 ano e 7 meses de pena. Vamos entender a distinção que tem nesse caso aqui, e essa distinção pode ser uma distinção absurdamente crítica. E eu vou dar uma dica para o pessoal da oposição do que eles deveriam incluir nesse negócio aqui, que não vai fazer diferença, mas que não vai fazer diferença num primeiro momento, mas vai fazer diferença mais adiante, tá? Essa notícia foi sugerida por Libertário Pecador, Libertário Baiano e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o PL da anistia deixará Bolsonaro só com 1 ano e 7 meses preso em casa. E aí, se você ler aqui, olha só, ex-presidente deu sinal verde para o partido. Então, o que eles estão dizendo aqui é que o Bolsonaro está ok para isso. Eu acho que é razoável realmente, né? Ou seja, se ele estava com 27 anos de cadeia, nunca mais ele ia sair da cadeia, né? Ele já está com quase 80 anos de idade, mas agora 1 ano e 7 meses de cadeia, pô, isso é tranquilo, está livre daqui a pouquinho, né? Pode ser que ele não consiga participar das eleições de 2026, porque se for 1 ano e 7 meses, né, ele estaria ainda preso nas eleições de 2026, mas depois disso ele estaria livre e excelente, ótima coisa, né, uma coisa bacana. Agora, o que acontece aqui, né? Existe uma diferença grande, olha só o que diz o Poder 360. A pena total de Bolsonaro cairá de mais de 27 anos para 1 ano e 7 meses de prisão domiciliar. Se for isso aqui, eu digo para vocês, eu estou plenamente satisfeito com isso aqui, plenamente satisfeito. Porque se for 1 ano e 7 meses de prisão domiciliar, lembra, no Brasil você tem a regra de progressão de regime. Então você tem 1 ano e 7 meses, são 19 meses. Você divide 19 por 6, a progressão de regime acontece com 1/6 da pena. Então, 1 ano e 7 meses já seria em prisão aberta, ou seja, já seria prisão domiciliar mesmo. 19 meses, então, dividido por 6, que seria a progressão de regime, seria em 3 meses, né? E mais do que isso, mas como ele já começou em regime aberto, não tem mais progressão, né? Ele já está no regime mais favorável possível. Só que tem a condicional, que a condicional é 25% do prazo, então seria em 4 meses ele teria direito à condicional. Ele, antes do final do ano, já estaria 100% livre para poder fazer o que quiser e participar da eleição ano que vem, inclusive, se isso daqui for a pena total. Mas repara, não está claro para mim, a gente precisa ver o que está escrito ali. Pode ser que o que eles estão querendo dizer com isso aqui é que ele ficaria 1 ano e 7 meses de pena efetiva, ou seja, antes dele conseguir a progressão de regime ou a liberdade condicional. Então, supondo que seja isso, que ele levaria 1 ano e 7 meses antes de conseguir a condicional, isso significa que a pena real dele seria 6 anos e 4 meses de cadeia, seria a pena total dele, mas aí como ele tem a condicional, ele sairia livre antes do tempo disso daí, né? Então pode ser que seja isso que eles queiram dizer. Há uma diferença enorme entre essas duas coisas, né? De novo, se o Bolsonaro já deu ok, se ele tá ok com isso, então eu tô ok também. Eu já falei para vocês, eu acompanho o Bolsonaro, inclusive com relação a candidato ano que vem. Se Bolsonaro falar que é Tarcísio, eu voto no Tarcísio. Se falar que é Eduardo Bolsonaro, eu voto no Eduardo Bolsonaro. Se falar que é Michele Bolsonaro, voto na Michele Bolsonaro. Mas o que estou dizendo aqui, ó, a proposta em debate vai reduzir a pena para vários crimes imputados a Bolsonaro e outros acusados. Por isso vem sendo chamado de PL da dosimetria. Além disso, haverá um dispositivo que impede a sobreposição de penas para crimes correlatos que estejam no mesmo processo. Então, olha só a coisa que tem aqui. Se a gente pegar as penas do Bolsonaro, tá aqui, ó. Organização criminosa, 7 anos e 7 meses. Ele já foi condenado por isso. Né? Então, o que se esperava era uma anistia a esses crimes todos. Eles estão dizendo que não vai ter anistia, vai ter a redução de penas. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 6 anos e 6 meses. Golpe de Estado, 8 anos e 2 meses. Dano qualificado, 2 anos e 6 meses. Deterioração de patrimônio, 2 anos e 6 meses. E o total deu os 27 anos e 3 meses, que foi a condenação do Bolsonaro, né? Com o projeto anterior, que era o projeto do Crivella, tudo isso daqui seria anistiado, ficaria só o dano, né? Então ficaria só basicamente 5 anos pelo dano. 5 anos pelo dano, com a coisa, ele estaria livre muito rapidamente, no final das contas, já pegaria o regime semiaberto de cara e seria liberado logo em seguida com a condicional, logo em seguida, né?
já é uma vitória, já é uma coisa positiva. Agora, eles estão dizendo também que vão unir crimes similares. O que dá para unir crimes similares aqui? Dano qualificado de deterioração de patrimônio é basicamente a mesma coisa, porque foi o patrimônio danificado do 8 de janeiro que estão culpando o Bolsonaro por isso, um absurdo, né? Então, ou seja, isso daqui uniria, ao invés de ficar 2 anos e 5 anos no total, ficaria 2 anos e 6 meses. E também juntar isso daqui também tiraria 6 anos e coisa e tal. A organização criminosa que é mais complicado, porque a organização criminosa não teve, né? Como o próprio Fux explicou no voto dele. Não há organização criminosa se o objetivo é fazer um ato. Isso é coautoria. A organização criminosa é quando você pretende fazer vários atos em seguida, várias coisas para cometer crime. O Lula fez uma organização criminosa. Por quê? Porque ele fez vários atos de corrupção. Foram várias corrupções seguidas do grupo dele. Eles estão acusando o Bolsonaro aqui de dar um golpe de Estado. Mesmo que fosse verdade o tal golpe de Estado, seria um ato só. Se é um ato só, é coautoria, não tem nada a ver com organização criminosa. Então é outro conceito diferente, né? Enfim, o ponto é que, como é que vai ser? Como é que vai diminuir isso tudo aqui para 1 ano e 7 meses? Então, eu não sei, eu temo muito que no final das contas o resultado seja dividir isso para diminuir para, na verdade, 6 anos de cadeia. E aí, com a aplicação da progressão de regime e liberdade condicional, ele cumpriria só 1 ano e 7 meses em regime domiciliar, né? Então isso daqui, ó, se for pela condicional, seria isso daqui, seriam 6 anos. Se for pela progressão de regime, seria mais, seriam 9 anos. Ou seja, reduziria essas penas todas aqui do Bolsonaro a 9 anos, e aí ele ficaria livre em 1 ano e 7 meses. Por quê? Porque ele pegaria a progressão de regime para regime semiaberto, e o semiaberto já vai para casa, já deveria ir para casa, e daí em casa ele já pode sair para trabalhar, ele tem que dormir à noite em casa ainda, mas estaria teoricamente livre nesse período, né? Mas aí, por que isso é ruim? Isso é ruim por 2 motivos, isso é uma diferença grande por 2 motivos. Primeiro, se você está no regime mais amplo, você pode ser mandado para o regime mais severo se você descumprir qualquer coisa. Então, se o Alexandre de Moraes disser, mas ele falou fake news, então descumpriu o regime e vai voltar para regime fechado. Então, eu acho um risco enorme. Se for esse prazo aqui de 9 anos, e só 1,7, 1 ano e 7 meses, for só o livramento condicional ou a progressão de regime, eu acho isso temerário pra caramba. Além disso, tem que lembrar o seguinte, para ter essa progressão de regime, o juiz que cuida da pena tem que autorizar. Normalmente, o juiz que cuida da pena não é o juiz que julga o caso. Isso não pode acontecer. Sempre é outro juiz que vai cuidar da pena. Mas no caso do Alexandre de Moraes, olha o caso do Daniel Silveira. O Daniel Silveira já faz jus a livramento condicional, já faz jus a liberdade, a progressão de regime, e o Alexandre de Moraes se nega porque ele não quer, porque quer prender o Daniel Silveira, porque tem a bile dele ali que tomou conta do coração dele, ele quer ferrar o Daniel Silveira de qualquer jeito. Então, uma coisa que eu acho que é importante o pessoal da oposição incluir nesse projeto da dosimetria, mesmo que seja esse caso aqui, é deixar claro que o juiz que vai cuidar da pena não pode ser o Alexandre de Moraes, não pode ser o juiz executor. Porque senão vai ficar tudo na mão do Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes, no final das contas, vai querer sacanear Bolsonaro do mesmo jeito. Quando chegar na hora de dar a condicional, quando chegar na hora de dar a progressão de regime, ele vai acabar sendo negado isso para ele, então vai ser um acordo que não vai funcionar depois, porque vai ficar dependendo do Alexandre de Moraes. Além disso, ele ia ficar na mão do Alexandre de Moraes. Qualquer coisinha que ele fizesse, o Alexandre de Moraes vai lá e pronto, bota ele pro regime fechado de novo. Então, eu sinceramente, se for realmente reduzir de 27 anos para 1 ano e 7 meses, pô, tô dentro. Acho excelente, não tenho o que dizer. Agora, se for reduzir de 27 anos para, sei lá, 6 anos ou 9 anos, ou algum valor maior, e aí com a progressão você cai para 1 ano e 7 meses, eu já ficaria na dúvida. Mas se o Bolsonaro aceitou, beleza, o Bolsonaro já fez as contas ali, já disse que é aceitável. E tem esse lado também, porque é o que eu falo para vocês, né? A gente resolve o problema imediato do pessoal que está preso, resolve o problema dessa lambança que foi feita pelo STF, e você pode também, no final das contas, ano que vem, o candidato do Bolsonaro muito provavelmente vai ganhar, seja ele o Eduardo Bolsonaro, seja a Michele Bolsonaro, seja o Tarcísio, e aí as coisas vão começar a mudar a partir do ano que vem. Então a gente já vai ter novos ministros sendo substituídos no STF, já vai ter talvez um Senado muito mais forte em termos de impeachment de ministro, então a gente já vai ter uma situação muito mais agradável a partir do ano que vem. É importante evitar só que Bolsonaro fique preso esse tempo todo, porque vocês sabem, eles querem que Bolsonaro morra, né?
Então, o que eles estão dizendo aqui é isso. A proposta que está em debate visa reduzir a pena de vários crimes imputados a Bolsonaro e outros acusados, por isso o PL da dosimetria, vamos ver o que vai acontecer. Todos os processos condenados do 8 de janeiro poderão ir para casa e não terão mais pena a cumprir assim que for sancionado o PL da anistia. Né? Excelente, ótima coisa isso, acho muito, muito importante. Pelas contas dos deputados que cuidam das negociações, há 144 presos do 8 de janeiro em penitenciárias, 44 pessoas cumprindo prisão domiciliar e cerca de 500 considerados foragidos. Tinham que cumprir algum tipo de restrição e desrespeito à medida. Todos ficariam livres com pele da anistia. No Supremo Tribunal Federal, porém houve um certo recuo nesse momento pelo Alexandre de Moraes. Mas, de novo, o Alexandre de Moraes, se for só ele, não tem problema. Ele sozinho não faz nada. Tem que ver se continua com o apoio da maioria. Se tiver apoio da maioria, segue em frente, né? É necessário que a maioria dos 11 ministros não se oponha ao que for aprovado no Congresso. Só assim haverá garantia de que a emenda constitucional... Emenda constitucional? Não, isso aqui é falso, não é emenda constitucional, é PL, né? Não será posteriormente anulada no Supremo. Então, isso aqui eu acho um absurdo, tá? Porque não deveria ser. Isso aqui é prerrogativa do Congresso, não tem esse papo do Supremo poder negar. Ainda mais mudança de pena. Mudança de pena é prerrogativa do Congresso 100%, porque é legislação, né? Não é nem anistia nesse caso, é mudança da pena. E aí, poxa, já tá alterando a lei e pronto, acabou, né? O presidente já está em regime domiciliar. Se o PL for aprovado, seus advogados terão que entrar com petições requerendo a redução da pena e a possibilidade de continuar a cumprir a sentença em casa por causa do seu estado de saúde. Então, tá vendo como é que eu estou dizendo que tem alguma coisa estranha? Porque se for mesmo 1 ano e 7 meses, já é regime aberto. Já é regime aberto. Lembra, se você é condenado entre 0 e 4 anos, é regime aberto. Você já vai cumprir prisão domiciliar. Se é de 4 meses a 8 anos, é regime semiaberto. Você teoricamente iria para colônia agrícola, mas como nunca tem vaga em colônia agrícola, você vai para prisão domiciliar do mesmo jeito. Só apenas a partir de 8 anos que você teria que cumprir em regime fechado. Então, como é que pode dizer que vão pedir para ele cumprir a sentença em causa por causa do seu estado de saúde, se ele já estaria numa pena que seria prisão domiciliar de qualquer forma? Não precisaria disso, já seria pena em regime domiciliar de qualquer forma, já seria prisão aberta de qualquer forma. Tá vendo? Tá muito estranha essa história aqui. Esse papo aqui não tá muito certo. A gente tem que ler o que tá escrito nesta porcaria desse PL da dosimetria, né? Enfim, é lógico que tem gente criticando também aqui, o Walter Maierovitch diz que a bandeira do Temer do Aécio é um engodo, que não pode, porque não pode, absolvição meia boca, e a bandeira falsa e furada. O pessoal da esquerda não tá gostando disso. O pessoal da esquerda não tá gostando? Eu gostei. E se está dizendo aqui que o Bolsonaro está de acordo, eu imagino que ele está de acordo, que a coisa é razoável e ele está de acordo com o que foi proposto ali, né? Vamos esperar para ver a redação desse PL da dosimetria. Repito de novo, não dá para tirar por isso daqui qual que é o efetivo resultado disso, porque 1 ano e 7 meses já seria regime domiciliar, ele não precisa pedir nada, já é regime domiciliar. E rapidinho ele se livra disso, porque basta cumprir 1/3, 25% da pena e pedir liberdade provisória. Aí ficaria com liberdade provisória e até cumprir a pena toda de 1 ano e 7 meses, que termina já no ano que vem, ou seja, não seria nada muito absurdo no final das contas, né? O grande efeito aqui seria realmente deixar ele inelegível, porque lembra, a lei da ficha limpa é o tempo de prisão e mais 8 anos. Você fica inelegível, né? Então, assim, ele já estaria fora de 2026, já estaria fora de 2030 e daria fora de 2034 também, dependendo da pena. Se for essa pena aqui de 9 anos e meio, estaria fora já da outra eleição também, né? Enfim, temos que ver esse artigo, temos que ver essa PL. Não dá para saber só com essa informação aqui se é bom ou se é ruim. Agora, diz que o Bolsonaro já está de acordo, então, se ele está de acordo, eu estou de acordo também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.